Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos, obviamente, são conjuntos que envolvem números, tá bom? Nós já temos trabalhado ao longo de toda a nossa vida com vários conjuntos numéricos, mas a gente ainda não havia antes estudado especificamente sobre os conjuntos numéricos. A gente aplica no nosso cotidiano, mas não estuda exatamente o que é. E agora nós vamos estudar o que são esses conjuntos numéricos. Então, o primeiro conjunto que a gente aprende na escola, que a gente começa a trabalhar, é o conjunto dos números naturais, tá, gente? O conjunto dos números naturais é o conjunto dos números que servem para contar. Foi o primeiro conjunto numérico que foi descoberto, assim que o homem começou a sentir a necessidade de contar, de estabelecer quantidades. Esse conjunto numérico já foi aparecendo, tá bom? Esse conjunto, ele vai de 0 até infinito, contando com números que são inteiros e positivos, tá bom? Não existe nesse momento aqui números negativos nem números decimais, tá bom? Todos os números são inteiros positivos. A letrinha que nós utilizamos para representar o conjunto dos números naturais é a letrinha N com duas barrinhas assim, tá bom, pessoal? Então, o conjunto dos números naturais, eu vou colocar essa bolinha aqui que representa um conjunto sendo visto através do diagrama de Venn. Ele é um conjunto infinito e a gente pode representar esse conjunto também utilizando a nossa reta numérica, tá? A reta numérica, gente, é uma semi-reta, e quando eu digo semi-reta, eu quero dizer que é um pedaço de reta, porque no caso, o conjunto dos números naturais, ele é infinito. Então, essa reta aqui, se eu for desenhar a reta para representar o conjunto dos números naturais, eu tenho que desenhar uma reta infinita. Então, como eu não tenho como desenhar uma reta infinita, eu estou desenhando um pedaço de reta, e um pedaço de reta a gente vai chamar de semi-reta, tá bom, gente? Então, podemos representar graficamente o conjunto dos números naturais nessa reta numérica. A gente vai escolher uma unidade de medida. E nesse caso aqui, eu escolhi uma unidade, tá? 1 centímetro, tá? Eu peguei a régua e marquei 1 centímetro. Só que, para você desenhar a reta numérica, você pode escolher qualquer unidade de medida, contanto que ela seja fixa. Por exemplo, a unidade de medida que você utilizou esse dedo aqui como unidade de medida, então você vai ter que continuar usando esse mesmo dedo para o seu desenho inteiro, tá bom? Então, aqui eu tenho 1 centímetro, você pode escolher qualquer unidade de medida de comprimento, e você vai observar que o conjunto dos números naturais, ele começa no 0, e aí depois ele vai 1, 2, 3, 10, 11, 12, até infinito, tá bom? É interessante você perceber que o sentido dessa reta numérica é crescente, tá? Ela sempre vai crescendo, ou seja, o número que está aqui é maior do que o que está aqui, o que vem depois é maior do que o que vem antes, tá bom? Então, eu vou dar aqui o nome de N, os números naturais. Então, eu queria dizer para vocês que é muito importante nesse momento você saber que todo número natural tem um sucessor. Então, já que eu disse que N é um número natural, então eu vou dizer que todo número natural, aí eu vou botar aqui, ó, todo número natural N tem um sucessor N mais 1, ou seja, o sucessor de um número é aquele número somado com uma unidade, tá bom? Exemplos. Qual é o sucessor de 3? 3 mais 1, que é 4. Qual é o sucessor de 5? 5 mais 1, que é 6, tá bom? Então, para você encontrar o sucessor de um número, você acrescenta uma unidade. Do conceito de sucessor, você também pode imaginar que nós temos o conceito de antecessor. O que é antecessor? Antecessor é um número que vem antes, como o nome já diz.
Quase todos os números naturais têm antecessores. O único número natural que não tem antecessor é o zero, tá? Porque não existe nenhum número natural menor do que zero. Então, não tem como eu pegar 0 menos 1 dentro do conjunto dos números naturais. Então, com exceção do zero, todos os números naturais possuem antecessores, tá bom, gente? Isso é muito importante. Uma outra coisa interessante sobre os números naturais aqui é que eles podem ser representados como n, ou uma outra maneira que a gente usa também é essa aqui, ó, n asterístico. Esse n asterístico indica o conjunto dos números naturais sem o número zero, tá bom? Então, quando eu colocar n asterisco, eu estou falando dos números naturais a partir de 1, tá bom? Quando eu colocar n sozinho, eu estou falando dos números naturais, tá bom? Então, o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, com exceção do zero, é formado por n asterisco, tá bom? Vamos continuar aqui. O próximo conjunto numérico que nós temos é o conjunto dos números inteiros. Ora, mas o conjunto dos números naturais também não era inteiro? Sim, o conjunto dos números naturais era inteiro. Então, nós temos o conjunto dos números naturais todo aqui dentro desse conjunto, mais alguns itens. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números que são o quê? Adivinha? Inteiros. Quais são eles? Todos os meus naturais, tá? Porque os naturais são todos inteiros, mais todos os seus simétricos, tá bom? Então, eu vou colocar o zero aqui no meio, vou pegar a minha régua e vou marcar os centímetros, que eu tô usando como unidade de medida centímetros, tá? Então, aqui, ó, o conjunto dos números inteiros vai ser formado pelo número 1 e o seu simétrico, o número menos 1. Eles são inteiros, mas eles podem ser positivos ou negativos. Aí aqui o número 2, o seu simétrico, menos 2. Aqui o número 4, o seu simétrico, menos 4. Tá dando para perceber a diferença? Então, aqui, ó, esse sentido aqui da minha reta numérica continua sendo o sentido crescente. Só que agora ela ganha um outro sentido também, que é o sentido decrescente, que não tinha nos números naturais. Decrescente, tá? Então, se você caminha do zero para cá, você está crescendo. E se você caminha do zero para cá, você está decrescendo. Vamos tentar decorar isso. Para a direita cresce, para a esquerda decresce, tá bom? Então, todo número que está para cá é menor do que todo número que está para cá. Ou seja, menos 4, apesar de parecer ser grande, ser maior do que o menos 2, ele é bem menor do que menos 2, ele é menor do que menos 1, ele é menor do que 0. Quanto mais para cá, menor. Quanto mais para a direita, maior, tá bom, gente? Esse é um conceito muito importante que auxilia muito nos cálculos. Bom, como nós já estamos estudando sobre conjuntos, vocês podem perceber que todos esses números aqui, desse conjuntinho menor, fazem parte desse conjunto maior, tá vendo? Porque daqui para cá é exatamente o conjunto dos números naturais. Ele só ganhou um up aqui, que ele saiu e ganhou um pedação para cá também. Então, gente, eu desenhei aqui o conjunto dos números inteiros, e o conjunto dos números inteiros, dentro dele nós temos o conjunto dos números naturais, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, tá bom? Ele é um subconjunto, o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Vou colar ele aqui para deixar os dois juntinhos, tá bom? Esse é um conceito que a gente vai utilizar bastante. Então, esse conjunto aqui vai ser formado por quem? Ele vai vir de menos infinito, aí eu vou representar aqui menos 4, menos 3, porque ele não tem fim, tá? Os números são infinitos. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, até mais infinito, tá bom? Todos os números que não são decimais, ou seja, que são inteiros,
fazem parte desses conjuntos, tá bom? Essa representação aqui é a representação desse conjunto na reta numérica, tá? O zero, ele é chamado de origem e ele representa a medida do comprimento, ou seja, daqui para cá eu tenho o mesmo tamanho que daqui para cá. Daqui até o 2 eu tenho 2 centímetros de comprimento, e daqui até o menos 2 eu também tenho 2 centímetros de comprimento, tá bom? Se você vê em algum lugar essa representação aqui, ó, eu esqueci, a barrinha dupla, tá? Essa representação aqui, Z mais e Z menos, essa representação aqui é uma forma que é utilizada de separar os números inteiros em inteiros positivos, que são iguais aos naturais, e inteiros negativos. Então, quem são os números que eu posso colocar nesse conjunto aqui, Z mais? A partir do zero até o infinito e além. E em Z menos? Z menos não tem começo, tá? Ele é infinito para o lado negativo, aí vai ficar menos 2, menos 1 e 0. Tá bom? O zero faz parte dos dois. O conjunto dos números naturais positivo é exatamente o conjunto dos números naturais, tá bom? Todos os números inteiros não negativos formam também o conjunto dos números naturais, que, como eu já falei, é um subconjunto, tá bom? Beleza. Agora, um outro conjunto numérico que a gente vai utilizar. Conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, tá bom? O conjunto dos números racionais, diferente do conjunto dos números inteiros, ele vai aceitar os números que são decimais, tá bom? Então, beleza. Vou colocar aqui uma definição para esse, para você entender a diferença para os outros, tá? Número racional é todo aquele que pode ser escrito na forma A sobre B, sendo A e B inteiros e B diferente de zero. Não existe definição para números dividido por zero, né? Se você não tem ninguém, você não vai dividir. Então B não pode ser zero nesse caso. Então, todo número que pode ser escrito como uma fração é chamado de número racional. Exemplos: 4/3 pode ser escrito como uma fração. 7/5 pode ser escrito como uma fração, tá bom? 1/3 pode ser escrito como uma fração, é dito racional, tá bom? Agora, observa uma coisa aqui. 4/2 é uma fração. Ele obedece às regras de números racionais, porque B é diferente de zero e A e B são números inteiros, certo? Só que 4 dividido por 2 é 2. E 2, ele faz parte do conjunto dos números inteiros e também faz parte do conjunto dos números naturais. Vou dar um outro exemplo aqui. Menos 4 sobre 2 é menos 2. Ó, menos 2 faz parte do conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá. O conjunto dos números racionais, ele pega todos os números naturais, todos os números inteiros e acrescenta os números que são fracionários e decimais. Por exemplo, 0,5, 0,33, 0,14. São números que são decimais. Ou, nesse caso aqui, escrevi alguns números em forma de fração. Então, esses números aqui, eles são números racionais, mas os números naturais também são racionais, porque você pode escrever um número natural, como eu coloquei aqui, em forma de fração, tá? 2 é um número natural, mas eu posso representá-lo como 4 sobre 2, tá? Então, e eu posso representar também um inteiro qualquer como forma de fração, e ele também faz parte do conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais, ele tem o nome de Q, e dentro dele, ele vai ganhar esse combo aqui, ó. Ele vai ganhar o combo
N e Z, tá bom? Ele é esses conjuntos são subconjuntos do conjunto Q, tá bom? Beleza. Além do conjunto dos números racionais, existem números que quando você faz a divisão, por exemplo, eu vou dividir aqui 4 por 3. 1 vezes 3, 3 sobra 1. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Eu consigo dividir e eu acho um número que é regular. Sabe, 1,333, eu sei que número é esse, eternamente vai dar 1,333. Eu tenho como transformar esse número aqui, por exemplo, numa fração e transformar a fração nesse número decimal. Vou fazer o 7/5. 7/5, não é assim não, é 7 dividido por 5. 1 sobra 2, 4 vezes 5, 20. Beleza, dá 1,4. Então, eu consigo pegar esse número aqui, escrevê-lo como um número decimal, e consigo pegar esse número decimal e escrever novamente como uma fração. Agora, 1/3. 1 dividido por 3 dá 0,3 vezes 3, 9. Aí aqui eu vou completar e eu vou fazer eternamente 333. Então, quando nós temos esses números que você consegue transformar a fração em número decimal e consegue voltar do número decimal para a fração, que é possível fazer isso, nós chamamos esses números de racionais. Só que existem alguns números que quando você vai fazer essa continha de dividir, você não consegue encontrar, sabe? Você vai fazendo assim, vai fazendo a conta de dividir e vai dando eternamente um número diferente aqui, sabe? Depois da vírgula, você nunca chega numa resposta. E esses números são chamados de números irracionais, eles não fazem parte de nenhum desses conjuntos aqui, tá? Quando você encontrar um número que não faz parte de nenhum desses conjuntos, ele faz parte de um outro conjunto. Esse exemplo que eu estou dando é o exemplo dos números irracionais. A gente não está com esse conjunto dos números irracionais programado para o nosso conteúdo agora do primeiro ano, por isso eu não vou desenhar esse conjunto específico. Só que todos os números que não se enquadram nesses 3 conjuntos se enquadram num outro conjunto maior. E esse conjunto maior é chamado conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais engloba todos os números: os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, que foi o que eu falei com vocês, que você vai fazer a conta de dividir e fica eternamente dividindo e nunca acha a resposta. E todos eles fazem parte desse conjunto aqui de números reais. Então, quando você não tem certeza se um número é natural, inteiro ou racional, se você colocar ele dentro do conjunto dos números reais, você sempre vai acertar, tá bom? O conjunto dos números reais é representado pela letra R com 2 barrinhas aqui, tá bom? Para diferenciar o R do R normal, a gente coloca essas 2 barrinhas, tá? Então, todos esses números que são utilizados para medir coisas que são inteiras ou não inteiras, para contar, para codificar alguma coisa, todos esses números juntos são números reais e são indicados pela letra R. Alguns deles podem ser indicados pela letra Q, porque são racionais, e outros podem ser indicados pela letra Z, porque são inteiros, outros podem ser indicados pela letra N, porque são números naturais, mas todos juntos fazem parte do conjunto dos números reais, que tem todos esses, mais alguns números que a gente não consegue calcular. Vou dar um exemplo de um número que a gente não consegue calcular, que a gente não tem final. E é utilizando esse exemplo que perceberam que existem números que não estão definidos nesse conjunto aqui, ó. Se eu desenhar um quadrado, vou usar esse negócio aqui para me guiar. Eu estou desenhando um quadrado grande só para vocês visualizarem, mas eu vou chamar essa lateral aqui de 1, tá? Se eu desenhar um quadrado com a lateral 1 e eu te pedir para calcular a diagonal desse quadrado, que tem a lateral 1, que vai ser calcular a medida dessa diagonal aqui,
você vai aplicar o teorema de Pitágoras, porque aqui nós temos um ângulo reto, e tu vai achar que d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, aí agora vamos continuar fazendo a conta. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que d ao quadrado é igual 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1, d ao quadrado é igual a 2. D é igual a raiz quadrada de 2. Se você for procurar um número que vezes ele mesmo dá como resultado 2, você não vai achar. Você vai ficar eternamente fazendo conta e não vai conseguir achar, tá bom? Você vai conseguir achar aproximações, tá? Por exemplo, o número 1,4 ao quadrado é igual a 1,96, que é muito próximo de 2. Mas você vai continuar fazendo 1,41. Se você fizer 1,41 ao quadrado, você vai achar 1,9881, que ainda é bem próximo de 2. Só que você nunca vai chegar no 2, nesse número raiz de 2. Então, pensando nisso, que existem números que você simplesmente não consegue encontrar, que não fazem parte dos conjuntos que nós conhecemos, então foi criado um novo conjunto. E esse novo conjunto é chamado de conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números racionais está dentro do conjunto dos números reais. Eu vou separar aqui esse conjunto que eu colei. Se eu fosse fazer um conjunto dos números irracionais, ele ia representar mais da metade dos números reais, tá? Ia ser uma quantidade grande de números que você não consegue calcular, que você não consegue encontrar quando você divide, por exemplo. Algumas vezes, quando você divide um número pelo outro, você percebe que você fica eternamente fazendo conta e achando casas decimais sempre diferentes. Então, esses números são chamados de irracionais. Nesse caso, a gente não vai estudar especificamente os números irracionais, mas é importante que vocês saibam que eles foram determinados porque os números racionais eles não conseguem medir todas as quantidades não inteiras que existem. Existem números que não são possíveis de você encontrar. O número raiz de 2 é um exemplo. O número raiz de 3, por exemplo, é um número que você não consegue. O número π, por exemplo, é um número infinito, você não consegue chegar no final. E esses números são chamados de irracionais e fazem parte do conjunto dos números reais. Então, você quer acertar com certeza a que conjunto um determinado número pertence? Com certeza ele pertence ao conjunto dos números reais, tá bom? Todos os números pertencem ao conjunto dos números reais. Então, eu vou pedir para vocês agora fazerem os exercícios da página 59 e 60, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!